Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Lutero, seguindo Paulo e Agostinho, deu uma nova interpretação do Evangelho a partir do centro cristológico Solus Christus e entendeu a justificação como justificação e ação de Deus no indivíduo. Para exprimir a justificação somente pela fé, sola fides, e pela graça, sola gratia, Lutero cunhou a fórmula simul justus et peccator, ao mesmo tempo justo e pecador. Na lição sobre a Epístola aos Romanos, ele definiu o pecado original como falta de toda retidão e de capacidade de ação de todas as potências, tanto do corpo quanto da alma, de todo o homem interior e exterior. E além disso, ele é justamente a inclinação para o mal e o nojo do bem. Ele via a essência do pecado original na concupiscência pecaminosa como autojustificação, ou como o modo do homem se encurvar em si mesmo. Há 500 anos, Lutero afixava na porta da igreja de Wittenberg 95 teses, e ele dava assim início à Reforma Protestante. Há 500 anos. E talvez você se pergunte, e o que é que isso tem a ver comigo? E o que é que Lutero tem a ver conosco? Nós estamos esse ano, o mundo evangélico, no Brasil e em todo o mundo, comemora 500 anos da Reforma Protestante. E alguns líderes evangélicos brasileiros estão conversando conosco sobre esse momento especial. Pastor Antônio José, da Igreja Assembleia de Deus, pastor Heber Campos Júnior, da Igreja Presbiteriana, e pastor Wilson Porte Júnior, da Igreja Batista, falam conosco sobre esse momento, 500 anos da Reforma Protestante. Vamos ver juntos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Meus amados irmãos, que alegria poder, neste momento, compartilhar convosco de uma grande celebração que está acontecendo em todo o nosso país e ao redor de todo o mundo, principalmente ocidental e cristão. 500 anos da Reforma Protestante. É especial, meus irmãos, falarmos um pouco sobre a Reforma Protestante. Lembrarmos de Martinho Lutero, um dos proeminentes teólogos, revolucionários mesmo, num tempo difícil, em um tempo, na verdade, no século XVI, podemos dizer assim, um tempo dourado, renascimento, início da Idade Moderna. Mas Martinho Lutero foi o divisor de água do cristianismo nesta ocasião em que o mundo passava por tantas transformações. E era um momento realmente difícil e complicado, um momento que a reforma estava surgindo, porque a igreja dominante cristã, ela dominava o poder social, o poder político, econômico e intelectual. E um pouquinho da história, até onde conhecemos, até mesmo os sábios daquela época, quantos eventos extraordinários tinham que se dobrar, de ver os seus escritos, de ver a sua produção, às vezes queimada, e outros que precisavam se retratar diante da igreja. E de repente, Deus levanta um homem e o ergue, Martinho Lutero, e a reforma se inicia. E tem um aspecto nesse contexto que muito me chama a atenção, porque a reforma ela veio para tirar da igreja este poder, o poder que decidia o destino da alma dos fiéis. Eram tempos muito difíceis, mas ali Deus levanta um homem que, dirigido pelo Senhor, vai lá na igreja de Wittenberg, prega as suas 95 teses, algo tão maravilhoso. E eu fico pensando nesses dias em que a igreja vai estar reunida para compartilhar sobre a Reforma Protestante. Eu entendo que Reforma Protestante não é algo que só aconteceu no século XVI. Como o lema bem conhecido de muita gente ensina, uma igreja que é reformada, que provém da reforma, tem que sempre estar reformando. Por que desse lema? Não significa que a igreja precisa inventar modas, mas que ela precisa voltar ao propósito original, porque ela tem a tendência de desviar-se desse propósito. Então, reforma pressupõe que as coisas entram em decadência, que elas se estragam, que elas precisam de reparo. E eu creio que a igreja brasileira sempre está sujeita a isso. Por isso que nós temos que entender o seguinte: não é verdade que uma vez aprendendo a verdade, nós estamos livres de erros. Não, nós estamos frequentemente sendo tentados ao engano,
a um tipo de heresia, a uma vida promíscua. Essas tentações são reais. Por isso que uma pessoa que tem a mentalidade do que significa ser reformado, ela precisa sempre voltar ao propósito original, né? ao plano que estabeleceu a construção desse edifício. E é por isso que a gente tem que voltar para as Escrituras para entender o que significa ser discípulo de Cristo, o que significa ser igreja. Então, um estudo e um entendimento mais claro do que é a igreja, eu acho que vai nos ajudar sempre a resgatar os lemas importantes da reforma. Então, aqueles solas que são conhecidos de muita gente, sola Escritura, a sola gratia, não, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria, são lemas que apontam para o fato de nós sempre acrescentarmos coisas que não estão no propósito original de Deus. Então eu creio que reformar é voltar para o propósito original, é voltar para as Escrituras e acreditar que ela é suficiente para nos ensinar sobre salvação, sobre vida que glorifica a Deus e assim por diante. Então é isso que eu espero que a igreja brasileira faça, que ela tenha sempre esse zelo, esse cuidado de voltar para o propósito original, porque ela tem a tendência de deteriorar. Esse ano a gente comemora os 500 anos da Reforma. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, na Alemanha, começou esse processo de reforma, embora alguns pré-reformadores antes dele foram fundamentais para tudo aquilo que se tornou a reforma protestante no século XVI. E após Lutero, vários outros vieram e continuaram o processo de reforma do cristianismo, de reforma da igreja, de modo que o lema Igreja Reformada sempre reformando, desde o início, sempre esteve presente e sempre deveria estar. E hoje nós precisamos nos perguntar, se estamos comemorando os 500 anos da Reforma neste ano, mais especificamente no dia 31 de outubro de 2017, nós precisamos parar para pensar, o que é que nós estamos comemorando? Será que nós temos algo para comemorar? Será que esses 500 anos que comemoramos agora, em 2017, realmente apontam para pessoas, para uma comunidade de protestantes, de pessoas que pregam o Evangelho, creem no Evangelho e que têm vivido o Evangelho? Quando a gente lembra da Reforma Protestante, nós lembramos de alguns pilares sobre os quais a Reforma se estabeleceu, como os 5 solas, por exemplo. A glória somente a Deus, o soli Deo gloria, o soli Deo gloria. Será que nós temos dado somente a Deus a glória? Ou será que nós temos buscado a glória dos homens? Será que em nosso meio evangélico, nós temos vivido de fato somente para a glória de Deus? Ou ainda temos entronizado um ou outro em nosso meio? Será que a luz de Cristo, a brilhante estrela da manhã, é a única que brilha? Ou ainda insistimos em criar várias estrelas no nosso meio, de modo que a luz de Cristo se apague cada vez mais? Quando a gente pensa também em outro sola, o sola Scripturae, somente as Escrituras, será que as Escrituras também podem ser comemoradas nestes 500 anos como o único fundamento da nossa fé? Ou será que ainda muitos dentro das igrejas cristãs evangélicas têm dado ouvidos a outras vozes, a outras literaturas, colocando-as como fundamento ao lado da palavra de Deus? Nenhum problema em você ler outros livros cristãos e não cristãos para a tua edificação ou diversão. Mas o ponto é quando você faz destes outros livros um fundamento ao lado da Bíblia e até mesmo da voz do teu líder espiritual, do teu líder eclesiástico, como fundamental também, como base de revelação ao lado da Sagrada Escritura. Se temos somente a Escritura como base para a nossa fé e prática, devemos realmente voltar a ela, amá-la, pregá-la e nos apegarmos a esse livro pelo qual muita gente morreu, para que ele pudesse chegar até agora nas nossas mãos. Um outro lema da Reforma foi o sola fide, somente a fé. Só a fé nos aponta para a verdade de que não há outro meio de salvação. Há um outro sola, o sola gratia, somente a graça, que nos faz pensar de que a única razão pela qual seremos salvos é a graça de Deus. Mas o único meio pelo qual somos salvos é a fé em Cristo Jesus. Então nós precisamos pensar, se a fé é um dom de Deus, se a fé vem pela pregação da palavra de Cristo, se Cristo é o autor e consumador da nossa fé, é isso que temos pregado nesses dias? Ou temos também possibilitado um outro meio de salvação para as pessoas, ensinando elas de que se elas fizerem isso ou aquilo, elas vão ser abençoadas. Se elas tiverem essa ou aquela atitude, elas vão ser recompensadas. Quando, na verdade, é somente a fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. Não há outra coisa que possa satisfazer ao nosso Deus. E é somente pela graça que somos recebidos à mesa do Cordeiro. Para entrarmos nesse castelo onde reina o Rei dos Reis,
é somente pela graça e não pelos nossos méritos. Se comemoramos os 500 anos da Reforma, será que temos abraçado esses lemas todos, crido neles e nos curvado em adoração ao Senhor por conta de tudo isso? Um dos últimos lemas da Reforma é Solus Christus, somente Cristo. E, de fato, se Cristo não for o fundamento e a única estrela, se Ele não for o Verbo encarnado, se Ele não for o príncipe da nossa paz, nós não saberemos o que é paz, nós não saberemos o que é fundamento, nós não saberemos o que é igreja, nós não saberemos nada. Se Cristo não for o príncipe da paz, o Deus forte, nós continuaremos debatendo, brigando um com o outro, zombando um do outro, inclusive nas redes sociais. O que a gente está comemorando? Quando ainda vemos um ao outro, contra o outro se degladiando, um querendo humilhar o outro em alguns contextos. E eu não estou dizendo apenas no mundo, não, porque no mundo isso é normal, mas quando a gente vê isso no meio daqueles que comemoram 500 anos da Reforma, precisamos nos questionar o que é que estamos comemorando. Que Deus seja glorificado e a igreja edificada não pela humilhação, mas pela edificação, pela exortação, pelo ensino e pela oração. E que de fato Deus seja glorificado por uma igreja que o ama, que o busca e que queira viver segundo sua palavra. Que a gente possa voltar àqueles lemas e a tantos outros que os reformadores abraçaram, a fim de que a gente possa desfrutar no tempo em que vivemos da mesma graça e avivamento que eles desfrutaram em 1517. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos ajude para que de fato a comemoração faça todo sentido neste ano. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. E além disso, nós queremos convidar vocês a participar do nosso evento sobre a Reforma Protestante. Será a Semana 500 anos da Reforma. Acontecerá dentre os dias 24 a 29 de julho e estarão conosco o pastor Ezion e o pastor Wilson Porte, na Assembleia de Deus Quintino Cunha. Para mais informações, nós vamos colocar um link abaixo desse vídeo e você pode consultar e saber tudo que é necessário para realizar a sua inscrição. Nós contamos com vocês.